palavra educando-nos. Eu só vou conseguir mostrar isso para vocês no estudo amanhã de manhã. Hoje eu vou criar um pano de fundo para a gente poder entender melhor o que vai ser dito. Eu viajo bastante pelo Brasil e eu tenho o privilégio de ir para tudo quanto é igreja. Eu vou para denominações tradicionais, eu vou para grupos avivados, eu vou para irmãos que se reúnem fora da placa, eu vou para todo tipo de congregação, de igreja. Deus tem um povo espalhado em todos os lugares. É uma coisa impressionante. Deus tem gente que ama Ele profundamente, em todos os lugares. E nós temos os irmãos que se reúnem nas assembleias, nós, via de regra, temos recebido um evangelho muito bom, muito centrado na pessoa e obra de Cristo. E nós temos tido líderes, via de regra, muito bons. Por que que nós não desenvolvemos? Por que que ano após ano nós temos permanecido escravos dos mesmos pecados? E a vida do Senhor não avança em nós. Alguma coisa está acontecendo. Poderia ser no Senhor, mas é impossível que seja nele. Então o problema não está no Senhor. O problema não está na pessoa e obra de Cristo. O problema não está no esforço que o Espírito faz, no trabalho que o Espírito faz para aplicar as verdades aos nossos corações. Não está. Então, onde poderia estar o problema? O problema poderia estar na liderança, digamos que fosse uma liderança em pecado, é uma liderança não frutífera. Poderia estar ali, mas não é o caso da grande maioria das assembleias que nós conhecemos. O problema poderia estar no evangelho que nos é pregado, mas também não está, porque é um evangelho centrado na pessoa e na obra de Cristo. Então, onde está o problema do nosso pouco avanço? Do meu ponto de vista, o problema está em nós. À medida que o Espírito Santo quer nos educar, porque o texto está dizendo que nós recebemos uma graça, fomos totalmente aceitos, totalmente acolhidos, e o Espírito precisa nos educar para, uma vez educado, nós renegarmos a nossa própria carne. E então vivermos justa e piedosamente. Então o problema está no educar e renegar a nossa própria carne. Então esse processo de educar a nossa alma é um processo que precisa ser conhecido de nós pelo Senhor. A gente tem que entender a mente de Deus, de como é que nós funcionamos. Então, o que eu quero fazer hoje, em particular? Eu quero dar uma olhadinha, eu vou construir 6, se o tempo permitir, 7 peças, é como se fosse um quebra-cabeça. Eu vou olhar essas peças individuais, para no final do estudo a gente construir um quadro, como se fosse um quebra-cabeça. Nós vamos encaixar essas 6 ou 7 peças, se forem possíveis, dentro de um quebra-cabeça, para nós conhecermos um pouquinho a mais de nós próprios. Nós somos um povo ansioso, desanimado, abatido, com crises contínuas. Somos o povo de Deus, salvo e redimido pelo Senhor. Mas, meus queridos, o tempo dos fins são tempos muito difíceis. Nós estudamos isso 5 anos atrás, no texto de Timóteo, capítulo 3. Estudamos algumas palavras. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, pensam em si mesmo,
depois avarentos, ou seja, lidam mal com dinheiro, as duas primeiras características. Então, nós precisamos conhecer um pouquinho do nosso funcionamento para nós sermos cooperadores com o Espírito de Deus. Porque senão, ao invés de ajuntarmos, nós espalhamos. Então, quando o Espírito está dizendo que Ele vai nos educar em quê? Nós temos um espírito, uma alma e um corpo. O nosso espírito foi salvo no novo nascimento. Nós tínhamos o espírito morto e Deus nos deu vida no dia do novo nascimento. Então nós passamos a ter comunhão com Deus. O nosso corpo será salvo no dia de Cristo, no dia do Senhor, quando Ele vier buscar os seus, e nós então receberemos um novo corpo. Então o que precisa ser educado? O que precisa ser educado é a nossa alma. É o nosso jeito de ser. É o nosso funcionamento. E eu quero dar uma olhadinha com os irmãos em textos bíblicos. Eu vou ser bem objetivo, porque senão o tempo não vai ser possível de cumprir tudo aquilo que eu gostaria. Então eu quero esclarecer para os irmãos algumas peças. Primeira peça, o nosso funcionamento. 1 Tessalonicenses, eu vou citando os textos bíblicos para os irmãos, para nós ganharmos tempo. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Querido, você tem um espírito, uma alma e um corpo. Certo? O espírito é a parte que toca a Deus. É por onde nós recebemos o depósito do Senhor. O corpo é por onde nós glorificamos o nosso Deus. Porque Romanos capítulo 8 diz que é para nós oferecermos os nossos membros, cabeça, boca, olhos, braços, pernas, é para nós oferecermos os nossos membros ao Senhor. Então, o nosso espírito recebe o depósito, o nosso corpo deveria manifestar esse depósito. Mas e a alma? A alma é o que intermedia os dois. A alma é o que vai comunicar do espírito para o corpo como é que nós devemos manifestar essa vida do Senhor. E aqui é que, particularmente, eu entendo que nós temos um problema. E o primeiro problema nosso é um desconhecimento do nosso funcionamento. E isso compromete a maneira, então, de expressarmos a glória do Senhor. O irmão Mac falou ontem, que igreja você escolheria? É pelo corpo que a gente escolhe, que a gente manifesta essa escolha. Hoje o irmão Cláudio falou das virtudes que Paulo pede aos homens, às irmãs. E como é que nós vamos, então, lidar com essas virtudes e manifestar? Queridos, tudo tem que passar pela alma. Tudo. Deixa eu mostrar para vocês 2 textos que são extremamente importantes sobre a alma. Como eu disse, é de forma bem objetiva. Então eu estou vendo a primeira peça. O que é a alma de um ser humano? Ou psique de um ser humano? Queridos, alguns de nós renegamos a palavra psicologia. E, queridos, nós temos que ter muitas reservas com a psicologia. Mas não renegue a palavra, porque psicologia é o estudo da psique. E a psique aparece nas Escrituras 94 vezes no Novo Testamento. 94 vezes. A primeira expressão, você sabe qual que é? Está citada em Mateus, falando, diz assim, quando o anjo aparece para José e diz: José, volta do Egito para Israel, porque aqueles que intentavam matar a vida do menino, sabe qual é a palavra vida ali?
não é corpo físico. A palavra vida ali é psique. Herodes não intentava matar o corpo físico de Jesus. Herodes queria matar o rei que ele era. Queria matar a pessoa que ele era. Ele ia fazer isso matando o corpo. Mas o texto está nos ensinando que o alvo da morte, Herodes, tipifica Satanás. Vocês lembram quando Herodes morreu, em Atos, se não me engano, lá pelo capítulo 19 ou 20? Ele estava numa determinada cidade e o povo falou o quê? Ele começou a falar com o povo, e aí o povo diz assim: não é voz de homem, é voz de um Deus. É exatamente o que Satanás quis ser, semelhante a Deus. E quando o povo falou isso, e ele aceitou aquilo, ele caiu inspirado. Então a intenção de Satanás é matar a vida do Senhor. Então, existe algo na nossa psique que precisa morrer, e existe algo que precisa viver, este novo homem, que é uma psique, formada em Cristo. Então, o que é a psique? A psique é a vida do César. Então, quem que é a alma do Mário? A alma do Mário é o pensamento do Mário, a emoção do Mário e a vontade do Mário. Esses três elementos estão presentes na psique humana, na nossa alma. Então, esses três elementos, ele tem uma forma de funcionar dentro de nós. Os irmãos que têm me ouvido já sabem disso de cor e salteado. Mas, como diz Paulo, a mim não me desgosta, e é salvação para vós outros que eu vos diga as mesmas coisas. Mário, você é mais afetivo ou mais objetivo? É. Mais objetivo. Então o Mário vai tomar decisões, vai expressar pelo corpo mais baseado na mente. Tem gente que é mais carregada de emoção. Então ela toma decisões mais baseadas na emoção dela. Então, dependendo do jeito que a gente expressa a vida do Senhor. Dependendo desse depósito que é feito e de como esse depósito é trabalhado dentro de nós. A gente vai expressar de uma determinada maneira, né? Então, nós temos esses três elementos, mas eu preciso dar uma prova bíblica para vocês. Eu vou dar 2 textos bíblicos. Romanos 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pensamento, para que experimenteis emoção, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ação, volição. Os 3 elementos aparecem no versículo. Vocês estão me entendendo? E tudo ali começa onde? Na transformação da mente. Então a mente vai interpretar o que o Espírito recebe, vai comunicar isso para a emoção, e a mente e a emoção vão transmitir isso para a vontade humana. E a vontade, então, define e decide como agir diante daquele depósito que foi feito. Mas não só isso. Vejam em Filipenses, capítulo 2, é um texto importante, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, olha agora, completai a minha alegria de forma que penseis a mesma coisa, pensamento, versículo 2, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, emoção, nada façais por partidarismo, vontade. Os 3 elementos da alma descritos aqui no livro de Filipenses. Então, irmãos, primeira pecinha que nós precisamos entender é a peça de que nós temos uma alma dentro de nós. E essa alma é o jeito de pensar, o jeito de sentir e o jeito de fazer as coisas. Certo? Vamos para a segunda pecinha que nós estamos montando. As emoções,
são o grande problema nas Escrituras. Mais do que o pensamento. As emoções são um problema grande nas Escrituras. Presta atenção. Você procura alguém, um dos líderes, para te aconselhar, porque você está pensando muito, ou porque você está triste, ansioso, abatido, deprimido. Por que você procura um líder cristão para te aconselhar? É por causa do pensamento ou é por causa da emoção? Queridos, via de regra, é só por causa da emoção. E o grande problema não é... O problema... Eu preciso refazer a frase. O problema não começa na emoção, começa no pensamento. Mas nós só pedimos socorro quando atinge a nossa emoção. Ah, eu estou triste há uma semana. Quem iniciou esse ano triste? Levanta a mão. Levanta alto. Tá. É muito pouca gente. Mas vai que... né? Todos nós vamos ter emoções acentuadas. E na nossa cultura, aí é um problema maior ainda. Porque a cultura latina, ela é carregada na emoção. Muito mais do que no entendimento. A cultura norte-americana, as culturas de países gelados, eles são mais objetivos. A cultura japonesa, a cultura norte-americana, a cultura europeia. A cultura latina, ela é muito mais carregada nas emoções. Só que presta atenção no texto que eu vou te abrir. Esse eu quero que você abra. Abra em 2 Coríntios, capítulo 6. Meus irmãos, a grande maioria das palavras de desânimo aparece em Coríntios. E aí eu vou explicar para vocês amanhã e quinta-feira do porquê que isso acontece. Paulo, ele está lidando com uma igreja extremamente infantil, como já foi colocado ontem pelo irmão Mac. E Paulo sofre muito com essa igreja, muito. Eu, particularmente, eu tenho uma interpretação do espinho na carne de Paulo, mas é minha interpretação. Os irmãos tendem a dizer, a grande maioria dos estudiosos, que o espinho na carne de Paulo era uma doença nos olhos. Ele diz, vede com que grandes letras vos escrevo. Ele diz depois, vocês teriam me dado os seus próprios olhos, se fosse possível. Então, os irmãos tendem a pensar assim, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Essa porção foi escrita em 2 Coríntios. Paulo tinha dificuldade com a liderança. A liderança não o aceitava. E não o aceitou por anos a fio. Na segunda viagem missionária, Paulo escreve as 2 primeiras cartas que ele escreveu, 1ª e 2ª a Tessalonicenses, e ele escreve de Corinto. Então, Paulo gastou alguns anos ali, e ele foi completamente rejeitado depois. Ele vai desenvolvendo, antes de cair no capítulo 12, ele vai desenvolvendo e ele chega a dizer que ele está como que fora de si. Por quê? Porque ele vai falar bem dele. E um homem de Deus não fala bem de si. Um homem de Deus fala do Senhor. Mas ele precisa dizer que ele está como que um louco, falando bem de si. Por quê? Porque é o único caminho que ele encontrou para resgatar a autoridade que ele tinha com o povo. Então é uma igreja extremamente infantil, não só pela igreja, mas a começar da liderança. Então, até porque a liderança em geral reflete, o povo em geral reflete a sua própria liderança. Então, um povo infantilizado, e Paulo sofre com eles. No capítulo 6, Paulo tem como que um desespero. Ele já tinha escrito, vocês são a minha carta viva, escrita não em papel e tinta, mas escrita nos corações, ele tentando mostrar o irmão que ele tinha sido para aquele povo.
o que acontece no capítulo 6? Ele diz assim, versículo 11: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos vós também. O que Paulo está pedindo? Paulo está pedindo o seguinte: meus irmãos, vocês não vão ter amor por mim enquanto vocês não saírem dessas emoções que vocês têm. A emoção da briga, a emoção da falação, a emoção da discórdia. Enquanto vocês não saírem dessa atitude emocional que vocês têm, vocês não vão desenvolver o amor que é necessário. Porque, meus queridos, em última instância, nós temos a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior é o que expressa a vida do Senhor. O amor dele é o que expressa a vida do Senhor. Hoje o irmão Cláudio falou sobre calúnia. Meus irmãos, quando falamos uns dos outros, nós denegrimos o amor. Porque a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Denegrimos o nosso Pai. Denegrimos aquilo que Ele é. Essa não é a atitude que deveríamos ter. E fazemos por afetos desordenados. A palavra afeto aqui, no original, ela significa entranhas. E, meus queridos, a Bíblia não é um manual de medicina, mas a Bíblia confirma o que a ciência determina em definitivo. Porque a ciência também não é exata. Mas chega um momento que a ciência fecha uma informação. Ela diz que tal coisa funciona dessa maneira. Quando a ciência chega nessa conclusão, a Bíblia já está confirmando isso. Hoje, então, a Bíblia está dizendo que os nossos afetos estão ligados às entranhas. Então, a palavra entranha aqui, o que significa? As entranhas eram consideradas como a sede das emoções mais extremas, tal como ódio e amor, e sede de emoções mais sensíveis como bondade. Então, as entranhas, no Antigo Testamento, as emoções vinham daqui. Mas a Bíblia é a Bíblia. Ela era, é e sempre será. O que a neurociência diz hoje? Que o primeiro cérebro não é o cérebro, é o intestino. Porque você tem mais terminações nervosas no intestino do que tem no cérebro. Hoje nós sabemos que determinados hormônios são produzidos no intestino. Então, por exemplo, a adrenalina e o cortisol, que são químicas da ansiedade, são produzidas no intestino. Então a Bíblia, sabendo como é que nós somos, ela pega a pena de Paulo, o bendito Espírito de Deus, pega a pena de Paulo e faz ele escrever entranhas. Os afetos significam entranhas, porque é de lá que vem uma série de emoções que nos descontrolam. Nós temos 3 fontes de produção de hormônios, que é o nosso funcionamento. Nós temos a pineal no cérebro, nós temos as suprarrenais aqui no intestino nosso, nós temos as 2 suprarrenais em cima dos rins, e nós temos as gônadas, e nos homens nos testículos e na mulher nos ovários. São 3 centrais que produzem. Uma mulher sabe bem o que é isso. Uma mulher, quando está na TPM, né, irmãs? Eu resolvi ler, alguns anos atrás, eu resolvi ler sobre menopausa. Só peguei livro em inglês. E aí eu fiquei escandalizado, porque na Inglaterra a mulherada pega a faca para matar o marido.
Eu falei, meu Deus, será que é assim? Né? Ainda não tem livro, tenho que dar um jeitinho de ler o livro no português. Né? Esse é um livro muito bom agora, O Cérebro e a Menopausa. É um livro não cristão, mas da neurociência, que vale a pena as irmãs aí lerem para terem uma compreensão de como é que funciona. O fato é o seguinte, você sabia que na psicologia a TPM é considerada uma forma de depressão hoje? Que a TPM é uma forma branda, mas é considerada uma forma de depressão. Por quê? Porque ela traz junto de si irritação. E eu vou mostrar para vocês amanhã que quem é irritado tem uma chance enorme de ser deprimido, de ser desanimado, usando a palavra que a Bíblia usa. E isso tudo impede o bendito depósito que o Espírito fez em nós, e nós conseguimos avançar. E a gente então precisa ir entendendo e compreendendo tudo isso. O que mais, meus queridos? Então, no segundo quadro, nós temos as emoções gerando essas limitações dentro de nós. Agora, vou dar uma outra prova bíblica para vocês. Olha o que a Bíblia diz. 1 João 4,18, diz assim, ora, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Certo? Então, naquilo que eu sinto o amor de Deus, naquela área, eu não vou ter medo. Simples assim. Só que olha o que o texto bíblico diz. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Gente que tem medo não desenvolve o amor. Mas aí, como é que você vai desenvolver a vida cristã? Se o grande alvo de Deus é o amor, que nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Como é que nós vamos conseguir desenvolver de uma forma adequada se o Espírito Santo não nos educar nos nossos medos? Enquanto houver medo, há tormento. E havendo tormento, não há o desenvolvimento do amor. Os irmãos estão entendendo? Então, nessa segunda pecinha que nós estamos vendo, nós estamos entendendo uma coisa simples. Nós estamos entendendo que o afeto nosso vira um problema sério para desenvolvermos a carreira cristã. Então, alguns casais aqui não têm tido amor crescente por anos a fio. Anos a fio. Não tem uma expressão carinhosa, não tem um cartão diferente, não tem uma declaração gentil e cuidadosa, não tem um afeto, um carinho diferenciado. Por quê, meus queridos? Porque alguns de nós estamos dominados pelo medo. E isso gera um impedimento para o Espírito Santo de Deus. Aí os líderes vão subir aqui e vão pregar, e enquanto você não entender que a sua emoção tem que ser santificada, ou, na expressão de Tito, tem que ser educada, paideia é a expressão grega, que significa um treinamento por ação. Enquanto você não entender que tem coisas da tua mente, da tua emoção e da tua vontade que precisam ser santificadas, não tem jeito do Espírito Santo de Deus conseguir avançar dentro de nós. Os irmãos entendem? E aí, Satanás nos prende. Satanás é hábil, mas é hábil. Alguns homens aqui, ou mulheres, irmãs, têm medo de faltar subsistência. O que Satanás faz? Coloca alguém, se brincar no próprio encontro. Nossa, você viu a condição do Brasil? Mas que condição difícil, hein? Gente, certo é esses que têm dinheiro que estão indo lá para fora. Se eu pudesse, eu também ia para fora. Então, vamos para fora, vamos fazer bunker, vamos guardar dinheiro escondido, vamos transformar tudo em ouro. Eu ouço todo tipo de coisa. Por quê? Por medo. Como é que se desenvolve a carreira cristã? Não se desenvolve.
E aí, dentro disso, nós temos que entender uma outra coisa. Que a emoção ela é mais lenta que a mente. O Spurgeon tem uma frase que diz assim, que a distância do céu e do inferno é de 1 palmo. É de fazer um princípio compreendido descer até a emoção. Meus queridos, especialmente aqui no Brasil, nossa emoção é embaçada. Às vezes é um barro, a gente é um carro patinando no barro. A gente não sai de determinadas emoções ruins. Onde que a Bíblia mostra isso? Salmo 40. Lá diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Deus e Redentor meu. Alguns estudiosos dizem que é o Espírito falando com a alma. Eu particularmente acho que é o pensamento falando com a emoção. Fica quieta. Você já não entendeu? O princípio é esse. Por que você não está aceitando esse princípio? Esse é o princípio. Aprenda a sentir dentro do princípio que o Espírito depositou. Então a emoção nossa ela é mais lenta. Então nós saímos daqui com uma convicção, mas Mas, meus queridos, vamos depender de uma visitação de Deus para que a nossa emoção seja convencida disso. Segunda pecinha. Terceira peça que eu vou usar para a gente ter esse entendimento. Toda emoção deriva de um pensamento. Toda. É assim que funciona. Toda emoção deriva de um pensamento. Existe um autor que diz, sentimos o que sentimos, porque pensamos o que pensamos. Eu penso para sentir. Então, qual é o grande campo de batalha nosso? Aqui. A mente. Por isso que Romanos 2 diz, e não vos amoldeis a este século, mas transformar-vos pela... É aqui. É aqui. É aqui. E aí você vai ter que cantar. Bem cantado. Cuidado, olhinho que olha. Você vai ter que cantar. Porque o que informa a mente? O que informa a mente são os 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Você sabe que as lojas, especialmente as lojas de grife, elas têm cheiros. Você sabia disso? Por quê? Porque o cheiro é um sentido que provoca lembranças. E se você tiver uma lembrança associada, você entra e compra. Pelo menos você entra e vê. Você está me entendendo? Eles provocam isso. Você sabia que os marqueteiros sabem dizer, quando você entra no mercado, para onde você olha? Você olha para o direito ou para cima. O que os mercados fazem? Vendem a preço de ouro esses espaços. Por quê? Porque eles estão explorando os nossos sentidos. E, meus queridos, a gente acha isso pouco espiritual? Você vai achar isso pouco espiritual? Porque é o jeito natural que o teu cérebro funciona. Você acha que você é diferente do ímpio? É diferente no sentido de que Cristo habita em nós, mas nós temos o mesmo funcionamento de qualquer pessoa aí fora. Mas de qualquer pessoa. Você acha que o algoritmo não sabe o que você está falando? Você acha que o algoritmo não sabe o que você está procurando? Meus queridos, eu tenho um amigo, psicólogo, que trabalha dentro do Google há anos a fio. Por
que que eles pagam neurologistas, psicólogos, psiquiatras para pesquisar para eles? Porque eles querem entender o funcionamento do cérebro humano. Eles estão indo atrás. E nós vamos vivendo como se tudo bem. E temos aí descuidos no nosso dia a dia do nosso funcionamento. Meus queridos, não pode ser assim. Nós temos que ter um entendimento melhor. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, lá pelo versículo 46, diz assim: primeiro vem o que é natural, depois o que é espiritual. Deus usa o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo, para nós compreendermos as verdades espirituais. Então, nós temos aí essa terceira pecinha. Deixa eu dar uma prova bíblica para os irmãos. João, não precisam abrir. João capítulo 16, versículo 5, e depois o versículo 22. Jesus diz assim, ele fala da morte dele no início de João 16. Aí ele diz assim: porque vos tenho dito isto, que eu vou partir, a tristeza encheu o vosso coração. Então, o que aconteceu? O Senhor Jesus jogou o pensamento de morte. Qual foi a emoção natural? Tristeza. É assim que funciona. Se você pensar em perda, você vai ter tristeza. Então, todo pensamento produz uma emoção. Você só sente o que sente. Você só sente o que sente, porque você pensou algo parecido. Deixa eu fazer uma enquete bem rapidinho. Tenta ser bem fiel ao que eu vou dizer. O ano passado, quem aqui teve ansiedade? Levanta a mão. Levanta alto. Certo? Por que você teve? Porque você pensou algo. Qual é o pensamento que produz a emoção da ansiedade? Futuro e desempenho. Eu tenho prova bíblica para tudo isso, mas não é eu tenho que cuidar do tempo, tá? Então, mas eu tenho prova bíblica para mostrar isso para vocês. Quem aqui teve irritação ano passado? Levanta a mão. Sabe por que você teve irritação? Porque você teve o pensamento da insatisfação. Você ficou insatisfeita. Quem aqui teve medo o ano passado? Sabe por que você teve medo? Porque você se viu sozinha. O pensamento da solidão. Presta atenção, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: não temas, eis que estou contigo. Por que ele diz que está com nós? Porque o que dá medo é solidão. Quando que entrou o medo? Em Adão. Por que entrou? Porque ele se viu longe do Pai. Entrou solidão, entra medo. Quem aqui ano passado teve angústia? A pior de todas as emoções. É a emoção que levou o nosso Senhor Jesus a suar sangue. Qual é o pensamento que produz angústia? O pensamento que produz angústia é uma tragédia imediata. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai acontecer algo com meu filho. Vai acontecer algo com meu filho. Vai acontecer algo com meu filho. Aí você entra em angústia. Tudo está ligado à mente. Quem aqui desanimou o ano passado? Levanta a mão. Alguns podiam ter deixado a mão levantada o tempo todo, né? Um poço de emoção. Quem teve desânimo por quê? Eu estou construindo esse entendimento. Porque você teve o pensamento da falta. Ia te faltar alguma coisa. E aí você deprime. Você desanima. Mas eu vou provar isso na quinta de manhã. Amanhã de manhã nós vamos falar da depressão na criança, porque a Bíblia menciona o desânimo na criança. E na quinta nós vamos olhar 8 textos do desânimo no adulto. E aí, meus irmãos, foi dominado pelo afeto, cessou o crescimento. Simples assim.
Simples desse jeito. Teu afeto está te dominando. Deus não criou a emoção para governar a nossa vida. Por que vocês acham que Deus impediu a mulher de governar? É porque elas são menos maduras do que o homem? É porque a mulher não desenvolve tudo aquilo que o homem pode desenvolver? Não. É por dois únicos motivos. O primeiro, o homem tipifica Cristo. E Cristo é quem governa. O segundo, a mulher é carregada de emoção. Apesar disso, o irmão Cláudio leu hoje de manhã, em Tito, que é para o homem ser constante. Apesar da mulher ser carregada de emoção, quem que é para ser constante? O homem. Não a mulher. A mulher, então, ela carrega na emoção, no mesmo dia ela vai do norte para o sul, ela ama e desama, especialmente dependendo do ciclo menstrual dela, ela vai ter esse problema, isso é natural por causa dos hormônios dela, mas a mulher pode ser tão madura quanto o homem, pode ser sábia, pode ter intimidade com Deus muito mais que o homem. Hoje nós tínhamos poucos homens orando, tinham muitas mulheres, porque a mulher busca mais. É triste, mas é uma realidade, né? Então, assim, toda emoção tua deriva de um pensamento. O que você precisa aprender? Aprender a fechar essa porta. Gente, estou com medo, estou com medo, estou com medo. Uma hora eu preciso, já tem um estudo aí, que eu partilhei para um grupo de irmãs, afetos limitantes, mas só tem 3 afetos estudados: ansiedade, irritação e medo. Eu preciso estudar culpa, preciso estudar tristeza, preciso estudar desânimo, preciso estudar angústia. E ainda faltam essas emoções para serem estudadas. E aí o que você faz? Quando você se perceber carregado dessas emoções, meu querido, põe teu joelho no chão. Senhor, qual é o pensamento que está me alimentando? Eu preciso fechar essa porta diante do diabo, diante da minha carne. Porque se eu não fechar essa porta, eu não consigo receber o depósito que o Pai quer que você receba. Certo? Terceira peça. Então, quais as 3 primeiras que nós vimos? Nós vimos o nosso funcionamento, nós vimos que a emoção é o grande problema, nós vimos que o pensamento gera a emoção. Uma quarta peça, queridos, 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, o qual fostes chamados à comunhão de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Presta atenção no que eu vou te dizer. Na eternidade, o irmão Stephen coloca isso naquele estudo de 1 Coríntios. Eu achei de uma revelação única. Ele coloca o seguinte, que na eternidade a Trindade estava reunida. E aprouve a Trindade incluir um 4º elemento na comunhão. Só que a palavra comunhão significa ter algo em comum. Então, este 4º elemento precisaria ter o que a Trindade tinha. O que a Trindade tinha que o ser humano precisaria ter? A vida. A vida de Deus, a zoe de Deus. Eles precisariam ter isso. Então, o que Deus fez? Criou o ser humano do pó da terra, fez lá ele, e plantou no jardim a árvore da vida. E no dia que ele comesse, ele seria, então, ele iria gozar da mesma vida que a Trindade tinha. Então, presta atenção. O ser humano foi criado com a finalidade de pertencer a alguém. O ser humano tem dentro de si a necessidade de pertencer a alguém. Meus queridos, está na genética. Está na genética. A queda comprometeu isso com Deus, porque nós nascemos com o nosso espírito morto, aí nós dependemos do Espírito Santo de Deus vir e soprar vida no nosso espírito, e para nós nascermos de novo. Mas nós ainda nascemos com a necessidade de pertencer.
Então, quem que nós vamos buscar primeiro para pertencer quando a gente nasce? Pai e mãe. Se eles não nos derem atenção adequada, nós desenvolvemos o que a Bíblia chama de ídolo. Nós vamos pertencer a algum ídolo. Quem aqui ama pescaria? Ninguém. Tá, eu vou mudar a pergunta. Mulher, teu marido ama pescaria? Levanta a mão por ele, por favor. Nenhuma? Não. Isso aqui é um povo liberto. Gente. Tá, deixa eu dificultar um pouquinho. Quem ama futebol? 2. Só 2? Mulher, se teu marido ama futebol, levanta a mão aí por ele. As mulheres foram mais corajosas. Gente, se não cuidar, vira o quê? Ídolo. Eu amava carro. Porque foi o jeito que eu descobri do meu pai não brigar. Eu lavava o carro dele com 8 anos de idade. Lavava o carro dele, não ganhava elogio, mas não tinha bronca. Passei a lavar com escovinha de dente. Modéstia à parte, eu lavava um carro bem lavado. Vocês estão entendendo? Com escovinha de dente é difícil, né? De não ficar bem lavado. Ídolo. A primeira vez que a palavra ídolo aparece na Bíblia, sabe para dizer o quê? Diz assim, Levítico capítulo 20, versículo 5, diz assim, não vos virareis para os ídolos. Porque a gente vira para aquilo que a gente ama. Você lembra da mulher de Ló? Ela amou o mundo, por isso ela se virou para olhar para Sodoma. Porque é o que ela amava. Ela olhou o que ela estava deixando. Quando você não deixa nada, você não olha. Mas quando você é preso àquilo, então o que acontece? Todos nós, todos, sem exceção, do mais maduro à menor criança, todos nós tomamos decisões baseadas no pertencimento. Você quer fazer coisas onde você vai se sentir seguro. Você vai fazer coisas onde você vai se sentir seguro. O Blaise Pascal tem uma frase que ele diz assim, todo ser humano busca felicidade. Não importa qual seja o motivo. Alguns vão para a guerra para ter a felicidade. Alguns evitam a guerra para ter a felicidade. Todos os seres humanos buscam isso, mesmo aqueles que se enforcam. Eu vou dizer uma coisa diferente. Todo ser humano busca fazer o que traz pertencimento para ele. Ou, eu vou trocar a palavra por aceitação. Está dentro do teu gene. Então tem evangelho que você vai ouvir e vai amar. Por quê? Porque te dá mais aceitação. Tem evangelho que você não vai gostar de ouvir. Por quê? Como é que eu vou confessar para minha esposa um pecado? Ela vai largar de mim. Ela vai me deixar. Vai acontecer isso ou aquilo. Então nós ouvimos o evangelho não segundo o peso que o Senhor está dando. Nós ouvimos segundo a inclinação que o nosso coração tem para sermos aceitos ou não. E meus queridos, Deus resolveu o nosso problema. Porque a palavra graça significa o quê? Aceitação. Favor imerecido, aceitação, charme, elegância. Já estudei a palavra em algum outro lugar aí com alguns irmãos. Então a palavra graça significa basicamente aceitação. Então o texto está dizendo que nós recebemos uma plena aceitação. Sabe por que somos escravos? Porque não nos vemos como filhos. Porque no dia que nos vermos como filhos, nós somos totalmente livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você se vê na condição de filho,
totalmente amado e aceito, não há um peso, um medo, uma ansiedade, não há um temor. Por quê? Porque tudo está resolvido na questão da filiação, que veio pela graça de Deus. Por isso que o autor, o Martin Lloyd Jones, naquele livro Depressão Espiritual, ele vai tratar a depressão de que perspectiva? O que nos falta, acima de tudo, é um entendimento da nossa aceitação em Cristo. Porque como não temos essa plena aceitação, ficamos buscando aqui. Então isso está dentro do teu funcionamento. Quarta pecinha. Quinta pecinha. Todos nós temos fortalezas mentais. Abram em 2 Coríntios, capítulo 10. A palavra de Deus diz assim: o que é uma fortaleza mental? É um pensamento enraizado, mas muito enraizado. Mas muito, 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 muito enraizado. Você está me entendendo? Diz assim, porque embora, versículo 3, 2 Coríntios 10, 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando... Opa, acho que está em ordem, desculpa. Desculpa, irmãos. Aqui é quente. Alô? Oi. O que é uma fortaleza mental? É um pensamento muito enraizado. Então, por exemplo, uma das congregações aqui das assembleias vão receber uma criança da Síria. Vocês vão fazer um trabalho voluntário e receber crianças da Síria. Ao ouvirem essas crianças, ao ouvirem um escapamento de uma moto, elas vão ser tomadas por uma crise de ansiedade. Porque o cérebro delas entende que é o quê? Uma bomba. Então, por exemplo, uma médica me contou esses dias, uma oncologista, que o professor de mestrado dela contou uma história para ela de que cruzou com uma paciente oncológica no shopping. Quando a paciente oncológica viu ele, precisou sair, correr num lixo e vomitar. Porque a químio havia judiado tanto, 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 que aquilo ficou impresso no cérebro. O nosso pensamento, a informação no nosso cérebro, corre num fio de neurônio. Só que são 64 mil quilômetros de fio. Dá para dar 2 vezes a volta na Terra. Gente, só Deus para fazer um negócio desse. Como é que tem fio aqui suficiente para dar 2 vezes a volta na Terra? Tem, num cérebro humano. É uma coisa microscópica. E ali passa o pensamento. Alguns pensamentos são tão marcantes, que quando há um estímulo externo, o cérebro já reage mal. Isso é o quê? É o que a Bíblia vai chamar de um sofisma, de uma fortaleza mental. Então diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que é um sofisma? É uma ideia contra Deus. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Meus queridos, todos nós. Você quer ver? Eu não dou muito conta de palito de fósforo.
Eu tenho asco. Palito de fósforo. Se tiver queimado, então. Eu não suporto o cheiro. Eu não gosto. Não gosto. Me faz mal. Por quê? Vou lá eu saber. Mas eu não gosto. E Deus, para me tratar hoje no café da manhã, a pessoa acendeu, o garçom acendeu um dos aquecedores, o que ele deixou do lado? O palito de fósforo. Eu falei, obrigado, Senhor. Eu já tinha comido, já estava mais fácil, né? Porque me dá uma sensação de nojo. Onde começou? Alguns de nós têm isso com o timbre de voz do parceiro. O parceiro tem um timbre de voz. Você reage mal. Alguns de nós têm isso com determinadas pessoas, cores, formas. Há um tempo atrás, eu atendendo uma pessoa que foi abusada, estava no 5º ano de atendimento dela. Aí precisei mudar o horário dela, precisei pedir para ela vir no fim do dia, e ela gentilmente atendeu, veio no fim do dia, e ela vinha de ônibus, de circular, e ela passava mal toda vez que vinha no terminal urbano. E nós nunca conseguimos entender o porquê. Meus queridos, eu atendendo ela, de repente, para, não faz isso, não faz isso. Ela teve um surto na minha frente. Aí eu entendi que eu tinha desengatilhado alguma emoção, pus a secretária dentro, dei um copo de água com açúcar, acalmei ela. Aí perguntei para ela, querida, o que houve? Ela falou, César, uma das pessoas, e eu estava cansado aquele dia, então o que eu fiz? Eu pus o pé no sofá e fiquei segurando. Sabe quando você está cansado, você procura uma posição para relaxar? Ela falou, César, uma das pessoas que me abusava no final do dia, tinha cabelo grisalho, ficava segurando a perna assim e me olhando antes de me abusar. Lembrou. Nunca mais teve o problema no terminal urbano. Por quê? Porque ela foi liberta naquela visitação. Porque se tem uma coisa que tem em terminal urbano, é velhinho, sem vergonha, de cabelinho branco, segurando a perninha, olhando as menininhas. Lembrava, uma irmã querida, dedicada, num sofrimento absurdo. O Senhor a visitou com aquela lembrança. Meus queridos, todos nós temos fortalezas mentais dentro de nós. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se você teve marcas na infância, fica mais grave. Por quê? Porque o cérebro é terminado de forma... As conexões cerebrais terminam de ser amadurecidas aos 26 anos de idade. Até lá está a informação. Quanto mais cedo, mais limpo o papel, mais registro vai formando. Vocês estão me entendendo? E aí vai marcando o cérebro. E onde que eu entendo que tem isso daqui, que isso daqui é confirmado nas Escrituras, Romanos 2, e esse texto é confirmado onde? Lembra quando o povo de Israel entrou em Canaã? Eles entraram em Canaã, tá bom. Canaã representa o céu? Não, porque tem 7 inimigos, e no céu não vai ter inimigos. Então Canaã não representa o céu. Canaã representa o quê? A nossa carreira cristã. Quando nós iniciamos a carreira cristã, nós temos inimigos a serem vencidos. Quantos aqui se converteram e parece que a coisa piorou? Por quê? Porque antes não eram inimigos. Você se converte, aquelas coisas passam a ser inimigos do Evangelho. Eles entram em Canaã. Qual a primeira cidade que eles enfrentam? Jericó. Uma fortaleza. Para mim, Jericó representa a nossa mente. Vem de acordo com Romanos 12, 2. De que nós temos pensamentos. E alguns, meus queridos, nós vamos ter que rodear por anos a fio. Os irmãos sabem como é que eu fui liberto do medo de ser enterrado vivo. Eu tinha medo de ser enterrado vivo.
Aos 11 anos de idade eu assisti o Fantástico. Fantástico é perito para produzir paciente para a clínica. É perito nisso. Né? Assisti o Fantástico e aí o Sérgio Cardoso, quem se lembra dele? Era um ator ou cantor, não me lembro. Ator. Ele tinha sido enterrado vivo. O médico sabia que ele era cataléptico. Quando o médico chegou, ouviu que ele tinha morrido, o médico estava na Europa, correu para o cemitério, abriu o túmulo dele, ele com o braço para fora do caixão. Estou vendo a cena. Eu vi aquilo, você é enterrado vivo. Você é enterrado vivo. Você é enterrado vivo. Você é enterrado vivo. Dos 11 aos 14. Como é que eu dei o nó no meu cérebro? Pus a mão no pomo de Adão e fiquei engolindo à noite. O pomo subia e descia, subia e descia, subia e descia. A minha fono diz que eu tenho voz rouca por causa disso. Primeira marca que o Senhor me trouxe, igual Jacó, esse medo. Aos 14 anos desapareceu, aos 15 anos me converti, aos 23 anos tive uma crise de ansiedade e depressão severa. Qual o primeiro medo que veio? Você é enterrado vivo, você é enterrado vivo, você é enterrado vivo. Meses desse jeito. Meses. Saí da crise, o medo lá dentro ainda. Num dia, no meu devocional, Lamentações, da mais profunda cova, me lembrei do meu Senhor. Aí o que o Espírito falou? César, eu sou teu Deus nessa terra. E meus queridos, eu tenho muita segurança na paternidade de Deus. Deus é muito bom como Pai. Eu tenho muita segurança. Então eu respondi para o Espírito, Senhor, o Senhor é o meu Deus. César, eu tenho protegido, cuidado e amparado você nessa terra. Senhor, o Senhor me protege, me cuida e me ampara nessa terra. Aí o Espírito fez a pergunta e me jogou uma visão. Que diferença faz para mim 1,5 metro abaixo da terra? E aí me pôs uma visão. Eu enterrado, vivo, com a presença dele ali. Nunca mais tive o medo. Não temas, eis que estou. Nunca mais. Meses consumido. Eu te pergunto, você acha que eu desenvolvi a vida cristã naquele tempo? É óbvio que não. Eu só pensava no medo. Só pensava no medo. Só pensava naquilo. Então, todos nós aqui temos fortalezas mentais. O que a gente faz? A gente rodeia ela com louvor. Lembra que eles rodearam 6 dias? E aí no 7º dia eles deram um brado e a ruína veio abaixo. Meu querido, há um dia em que a fortaleza mental ruirá. Amém? Sexto quadro. Esses dias eu me deparei com essa verdade. Abram, esse eu quero que vocês abram, Isaías 53, versículo 3 e 4. Diz assim, 6ª pecinha desse quebra-cabeça que nós estamos montando. Diz assim, eu vou ler desde o versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Queridos, esses dias, num devocional, me chamou a atenção. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E aí, peraí. Algumas assembleias têm hábito dos presbíteros ungirem. A gente, em geral, unge quem? Os enfermos. A gente ora por cura dos enfermos.
Se a gente não ungir, não tem problema. Mas toda a assembleia vai pelo menos fazer o quê? Vai orar pela cura. E nós citamos esse texto, porque Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Mas, queridos, enfermidade, no original hebraico, significa doença. Mas dores significa sofrimento, dor, dor física ou dor mental. Por quê? Porque, meus queridos, tem doenças do corpo que judiam. Mas eu vou te dizer sem medo de errar, tem doenças da alma que consomem o ser humano. Mas consomem o ser humano. Tem abatimentos que consomem. O que vocês acham que fez o nosso Senhor Jesus suar sangue? É uma condição raríssima de acontecer. Até onde eu sei, eu li de um caso na Rússia. Eles chamam de lágrimas de sangue. A pessoa entra num nível de ansiedade tão violenta que a terceira camada da pele, ela rompe e ela traz para fora sangue. O nosso Senhor teve ali uma dor mental, porque o texto diz que ele foi tomado por angústia. Angústia. Quem aqui já teve sabe o que isso significa. A angústia te deixa inquieto. Você está na sala, não está bom, você vai para o quarto, não está bom, você põe o joelho no chão, não está bom, você levanta, não está bom, você lê a Bíblia e não resolve totalmente, você fica com o coração completamente apertado. Por que vocês acham que o nosso Senhor foi e voltou 3 vezes? Porque a angústia o deixou inquieto. A angústia é um sentimento terrível, uma dor mental que ele teve. Mas, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor. Não tem pensamento, não tem emoção que Ele não seja capaz de visitar. Porque Ele fez isso, Ele levou sobre si as nossas doenças, mas Ele também levou sobre si as nossas dores mentais. As nossas angústias, as nossas ansiedades, os nossos desânimos, os nossos abatimentos. A cruz do Calvário, ela é poderosa para agir sobre nós de forma integral, tocando não só teu corpo físico, mas tocando também a tua mente e a tua alma, em tudo aquilo que você sofre. Amém, meu irmão? Amém. Meus queridos, com esse quadro, nós temos o nosso funcionamento. Nós temos o jeitinho pelo qual a gente funciona. E em cima disso, amanhã nós vamos começar a estudar a palavra desânimo. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, ó Jesus, Jesus, como não te amar? Que Salvador poderoso, que Deus único, que Deus único, que Deus único, que Salvador poderoso que o Senhor é das nossas pobres almas. Senhor, nos visita, visita o teu povo, visita aqueles irmãos e irmãs que sofrem com as suas angústias mentais, no funcionamento da sua alma. Visita e tira deles, Senhor, tudo aquilo que não te pertence. Vem com essa obra poderosa da cruz, basta uma visitação tua. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.
espero